Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, nesse momento eu quero cumprimentar a cada um com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um dos nossos amados e queridos irmãos que acompanham aqui o nosso canal, para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos uma lição maravilhosa, lição de número 2, de 13 de outubro de 2024, último trimestre dessas lições. Nós iniciamos uma série de lições aqui na semana passada. São essas lições aqui, eu não estava com o material em mãos, que é as promessas de Deus, que do último trimestre da CPAD deste ano. São essas lições que nós estaremos estudando. As promessas de Deus. Confie e vive as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Na semana passada fiz um comentário aí abrindo as lições, falando sobre as promessas de Deus. E aí naquela aula nós tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre alguns conceitos, no que consiste a promessa de Deus. Nós mostramos que há um convite da parte de Deus a essa promessa. Falamos também que para participar dessa promessa há a condição de buscar o Senhor e também se arrepender dos pecados. Falamos sobre os fundamentos dessa promessa, que ela está fundamentada na palavra de Deus, que por sua vez o próprio autor, que é Deus, ele é infalível e ele também zela por sua palavra, por suas promessas para se cumprirem. E falamos sobre os tipos e propósitos das promessas de Deus. Falamos sobre promessas incondicionais que não dependem do homem para se cumprirem, como por exemplo a encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Falamos das promessas condicionais, que está ligado a uma contrapartida daquilo que Deus promete ao homem, mas desde que ele cumpra algumas condições, como por exemplo a ideia de Deus nos perdoa se nós também perdoarmos ao nosso próximo, a ideia de permanecermos no amor de Deus para que o amor de Deus permaneça em nós, e o propósito das promessas de Deus, que nós vimos que exatamente o propósito foi resgatar a humanidade para si. E hoje nós temos como título da lição as promessas de Deus para Israel. Sabemos que a promessa de Deus, a princípio, ela se dirigia para o cumprimento através de uma nação por ele escolhida, que é a nação de Israel, da qual viria o Salvador de toda a humanidade. Mas vamos ver aqui nessa lição que Deus começa a realizar essa promessa, apesar de que infelizmente Israel veio a fracassar no futuro em relação à promessa, mas a promessa de Deus continua de pé e no tempo certo ela há de se cumprir na sua totalidade quanto a nação de Israel. Portanto, hoje nós estaremos meditando, mais especificamente falando, sobre as promessas de Deus para Israel. Nesse momento eu quero aproveitar para pedir a cada um de vocês, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo, que vocês estejam orando pela paz de Israel. Pois sabemos o que o inimigo ele tem tentado no decorrer da história para destruir a nação de Israel, e o contexto. Nesse momento, enquanto estou gravando esse vídeo aqui, os nossos irmãos ali, a nação de Israel, o povo escolhido por Deus, está nesse momento sendo bombardeada, sendo atacada e se defendendo, e ainda contando com a incompreensão de muitos países aí em todo o mundo que não veem em Israel o direito de se defender enquanto nação. Mas sabemos muito bem que o Senhor ele é pela nação de Israel, e também a bênção de Deus prometida à nação de Israel, ela também seria estendida a todo o país, todo o povo, tantos quantos
orassem pela paz de Israel. Então nós somos abençoados pelo Senhor quando nós também buscamos a paz da nação de Israel e oramos para que essa paz ela possa acontecer, para que Israel possa estar vencendo os seus inimigos até o tempo em que Cristo há de vir para poder libertar a nação de Israel, para que eles se convertam como um todo ao Senhor e Cristo possa reinar sobre a nação de Israel. Bem, então esse é o título da lição, as promessas de Deus para Israel. O textuário da nossa lição está no livro de Gênesis, capítulo 12, verso de número 3. Esse texto ele vai reaparecer na leitura bíblica em classe, portanto eu só vou lê-lo nesse momento. Nos diz assim o textuário: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 3. A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Então nós temos aqui que Israel, em termos espirituais, Israel fracassou diante de Deus. A nação tem sofrido impactos desse fracasso, de terem abandonado a Deus, e ela tem sofrido consequência disso até o dia de hoje, mas a nação de Israel continua de pé, porque ela é uma promessa divina. E aqui o comentarista, na verdade prática, ele nos apresenta que ainda que a queda espiritual de Israel tenha ocorrido, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel, aqueles que restarem diante de gerações após gerações de combate, de ameaça, de tentativa de destruição. Quanto à nação de Israel, aqueles que restarem, os remanescentes, eles ainda a promessa continua de pé para esses que haverão de serem protegidos por Deus e restaurados espiritualmente, reconhecendo o Cristo que eles haviam rejeitado. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1 até o verso de número 3, e depois Romanos, capítulo 1, o verso 1 até o verso de número 5. Esse texto aqui é um texto bastante importante para a nossa reflexão, pois é um texto que vai trazer aí o início da promessa de Deus, ou a sequência, podemos dizer assim, da promessa de Deus após aí a geração de Adão, depois a geração de Noé. Temos aqui agora a geração de Abraão. Gerações foram se passando e Deus foi renovando a sua promessa com cada geração, até chegar à materialização do cumprimento da promessa através do nascimento, morte e ressurreição de Cristo, que em breve há de vir para poder arrebatar a igreja e um pouco mais à frente restaurar o reino a Israel. Então aqui no capítulo 12 de Gênesis nos vai apresentar uma promessa feita a Abraão, que é considerado o pai da nação de Israel. Abraão, é por meio de Abraão que Deus começa a concretizar mais especificamente a criação da nação de Israel e a promessa daqueles que haveriam de vir da descendência de Abraão. Portanto, Gênesis capítulo 12, aqui a lição propõe a leitura dos 3 primeiros versos, uma vez que o título da lição quer destacar mais especificamente as promessas de Deus para Israel, e adiantando que nesses 3 versos que a lição nos apresenta, os 3 primeiros versos do capítulo 12 do livro de Gênesis, basicamente ele vai nos apresentar aqui 7 grandes promessas
feita a Abraão, e todas essas promessas elas apontavam para Cristo, apontavam para aquilo que haveria de vir anos e anos depois, 4.000 anos, se olhar assim dentro de uma história apenas cronológica, tomando a questão das gerações ou das linhagens geracionais na Bíblia, e a gente coloca aí um tempo de 4.000 anos, mas sabemos que a história da humanidade, se formos analisar de uma maneira mais detida, científica e bíblica também, é uma história de milhares de anos. Isso é uma controvérsia, que eu não quero entrar no mérito da questão, que geralmente aqueles que tentam datar a idade do universo, da Terra, dentro do ambiente teológico cristão, a maioria tentam datar a idade da Terra a partir das genealogias descritas aí, principalmente no livro de Gênesis e outros livros, como de Números, etc. Porém, o propósito da genealogia bíblica não é isso. Não é o propósito de datação da idade da Terra. Mas ali é destacar, uma vez que o cristianismo é uma religião histórica, o propósito daquelas genealogias é exatamente mostrar a história do surgimento de Cristo, da ascendência de Cristo, mostrando que Cristo não é uma mera personagem, é alguém, um ser histórico que tem uma ascendência e que pode ser buscada na história através da árvore genealógica. Portanto, ali dentro da genealogia são destacadas algumas figuras, algumas gerações que estiveram ligadas diretamente, vamos dizer assim, à ascendência de Cristo. Isso não quer dizer que seja essas gerações ou esses nomes escolhidos dentro de cada geração, uma vez que apresentam uma lista enorme de gerações, e dentre eles sempre escolhe um personagem destacado para a partir dele e construindo uma linha geracional até chegar a Cristo. Então isso não quer dizer que não haja hiatos de tempo entre um membro daquela família, uma geração ou outra, uma vez que é citada vários filhos dentro de um pai, um tronco familiar, e um apenas focalizado na Bíblia, aquele que de fato o interesse da genealogia bíblica é exatamente mostrar a descendência de Cristo e não a idade da Terra. Então essas são questões que não é o propósito da lição, e também não vejo que seja um simples estudo que dará conta disso, e nem também me sinto habilitado para falar de uma maneira mais profunda em relação a essa questão. Existe aí pesquisadores, grandes estudiosos, teólogos, estudiosos, cientistas inclusive, que pode dar a sua contribuição nessa questão. Mas eu quero só deixar bem claro que a ideia aqui dessa promessa feita a Abraão, pelo menos 4.000 anos antes do cumprimento mesmo da promessa final, que era o nascimento de Cristo, sua morte e ressurreição, essas promessas já foram feitas antes. Então essas promessas feitas aqui a Abraão e também lá em Gênesis, a Adão, a maldição dada sobre a serpente, já envolvia bênçãos e o levantamento, o surgimento, melhor dizendo, na nação de Israel, surgindo aqui a partir de Abraão, como sendo o pai dessa nação, porque a partir dele ele iria gerar um filho, que geraria um filho, do qual geraria, vamos dizer assim, as 12 tribos, que seriam aí a formação da nação de Israel. Mas é uma bênção, essas promessas aqui não eram só no aspecto material, no aspecto físico, eram promessas também espiritual.
Portanto, esses 3 versículos do capítulo de número 12 aí de Gênesis, é claro que não há como nós voltarmos em todo o livro de Gênesis, são versículos que guardam em si uma profundidade imensa. Não vejo em mim uma capacidade suficiente para esgotar todo o potencial, a profundidade desses versos, mas vou tentar dentro da medida do possível, traçar algum comentário com base naquilo que eu entendo do texto e também do que já aprendi. Aí muitos estudiosos já expuseram, inclusive há uma série muito importante aí no YouTube, do pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos, que trata de uma forma bem assim explicada sobre texto do livro de Gênesis, que é bastante interessante. Mas é claro, aqui longe de mim querer ter a ousadia de fazer um estudo aprofundado, mas eu quero só deter aqui nesses 3 versos, e a própria lição ela vai na sequência falar sobre essas promessas feitas a Abraão. Aqui são pelo menos 7 promessas. A lição ela vai apresentar essas promessas, apesar de que algumas promessas ela acaba colocando, dando destaque como se fosse apenas uma promessa, mas a gente percebe que na verdade a divisão das promessas são pelo menos 7 promessas, estão claras. Aqui o comentarista coloca, resume em 4 promessas. Algumas aqui ele traz de maneira dupla, algumas ele mencionando que são bênçãos duplas, outras não. Mas o certo é que são 7 promessas, e tem dentro desse texto bíblico que eu gostaria de apresentar sem maiores aprofundamentos, porém apresentar para nós, falando das promessas de Deus para a nação de Israel. Portanto, Gênesis, capítulo de número 12, o verso 1 diz o seguinte: Ora, eu vou ler os 3 versos, depois eu vou pontuando essas promessas de Deus feita para a nação de Israel, aqui na pessoa de Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esses são os 3 primeiros versos aí do capítulo 12 do livro de Gênesis. Primeiro verso nos chama a atenção ao chamado de Deus a Abraão. De vez em quando vocês vão ver eu estar falando aqui Abraão, mas na verdade até então o nome de Abraão era Abrão. Abrão aqui, dentro de um contexto histórico maior, para aqueles que estudam, ele era de uma família idólatra, morava numa terra idólatra, onde servia muitos deuses, e era comum ali a idolatria, diferente do que às vezes parece transparecer pelo fato de Abraão ele ouvir assim prontamente o chamado de Deus. É algo que muito me impressiona, porque dá a entender para um leitor displicente que Abraão já tivesse um conhecimento de Deus. Então ele já conhecia a voz de Deus, e quando Deus o chamou ele não teve nenhuma dificuldade para obedecer à ordem de Deus. Mas nós vamos perceber que é exatamente o contrário. Abraão, seu pai, a sua família, a terra na qual ele estava inserida, o povo ao qual ele pertencia, era um povo acostumado a adorar vários deuses, sacrifícios humanos, vários deuses, na verdade. E de repente a idolatria era algo comum. E aí de repente Deus aparece a Abraão, e aí o chama assim de uma maneira abrupta, e Abraão ele ouve o chamado de Deus. E aí me faz ver o conceito que a Bíblia dá sobre fé, que é o fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê.
Então a fé não é algo que você pode explicar pela lógica humana. A fé não é uma questão intelectual, é uma questão de relacionamento com Deus, é uma questão moral. Então Abraão, ele creu naquilo que não existia, o fundamento que ele tinha era só a fé. Ele não tinha nenhum conhecimento teológico de Deus, mas Deus, ao chamá-lo, brotou dentro de Abraão, um indivíduo dentro de um ambiente totalmente pagão, desprovido do conhecimento do Deus único, mas Abraão, ele simplesmente atende à voz de Deus. A fé é algo que nasce nos lugares mais improváveis e nos corações mais improváveis. Às vezes nós, enquanto cristãos, e não deixamos de ser religioso, a religião ela tem o seu valor sim, às vezes nós queremos convencer as pessoas a terem a mesma fé que nós temos e a fazê-las enxergar Deus, enxergar as coisas espirituais como se a fé fosse uma questão fruto da intelectualidade. Não estou dizendo que a fé seja irracional. As pessoas às vezes confundem a fé com o irracional. A fé não é irracional. O que estou colocando é que a fé está no outro nível de razão. A fé ela está no campo do logos divino e não do logos filosófico, do logos humano. A fé é um salto. É esse salto que você dá, não um salto da fé no sentido de um arriscar sem nenhuma garantia, mas é um salto da fé que você faz de forma consciente, no sentido de que você não está fazendo uma loucura. Eu não tenho nada a perder, eu vou me arriscar, já estou num estado de miséria mesmo, então eu não tenho nada a perder. Ou alguém fez a minha cabeça e eu confiei no argumento de alguém. A fé não é isso. A fé ela é brotada no coração do homem pelo próprio Deus. Ela é uma obra de Deus no coração do homem. Não estou dizendo a fé comum, estou dizendo a fé salvadora, a fé relacional. É uma operação de Deus no espírito do homem, que ele passa a crer, a andar com Deus, mesmo não tendo uma prova empírica daquilo que está fazendo, mas é brotado no seu coração uma convicção de coisas que ele não vê, de uma prova daquilo que não está diante dos seus olhos, mas que simplesmente ele se lança, e se lança sem questionar, sem fazer cálculo. Aqui eu percebo a definição que a Bíblia dá de fé, exatamente, que a fé é a prova daquilo que se não vê, a convicção daquilo que se espera e prova daquilo que se não vê, isso que é fé. Então, se eu pudesse estar aqui explicando fé usando a lógica humana, isso não seria fé. Então a melhor forma de entender o que é fé é vendo o exemplo de Abraão. Eu confesso para vocês que hoje, a cada dia que nós vamos nos amadurecendo espiritualmente, nós vamos entendendo o verdadeiro conceito do que é viver pela fé. Viver pela fé não é frequentar uma igreja, uma religião, e ser ali catequizado, ser ali discipulado para ser membro de uma igreja, para pertencer a um ambiente religioso, a uma comunidade cristã, católica, espírita, seja qual for ela. Isso não é fé. Isso não passa de religiosidade, de mera religião, no sentido pejorativo da palavra. Porém, a fé, ela é algo inexplicável, mas que tem fundamentos sólidos. E à medida que nós vamos amadurecendo na vida espiritual, nós percebemos que nós não
não conseguimos mais viver, pensar, andar, que não seja pela fé. Com o amadurecimento espiritual, nós percebemos que a nossa vida não é mais preciosa aos nossos olhos. A gente começa a perceber que há uma força que nos guia, que há um Deus que Ele nos sustenta, que nós não precisamos da aprovação do homem, não precisamos ter nada à nossa vista para viver para Deus. A fé é um relacionamento com Deus que nos coloca numa posição, nos leva a um nível, quando nós percebemos que a nossa vida já não é mais preciosa aos nossos olhos. Quando nós percebemos que nós não conseguimos mais viver sem Cristo. Nós não conseguimos dar mais nenhum passo se não for na dependência de Cristo. A fé, ela brota exatamente, a fé verdadeira, legítima, é quando nós chegamos a um momento na nossa vida que nós não conseguimos nos vender mais por prêmio algum, por benefício humano algum, seja benefício por parte da religião, por parte da possibilidade de uma posição eclesiástica, seja por benefício para encaixarmos dentro do grupo, abrir mão dos nossos princípios, da nossa vida de fé, para poder contar com o apoio do grupo ao qual estamos inseridos, seja do trabalho, seja da faculdade, da escola, da família, dos amigos. A fé, ela nos coloca numa posição onde nós não precisamos pensar para dizer qual é o nosso ponto de vista e para agir segundo os princípios de Deus implantados em nosso coração. Viver pela fé nos coloca no nível onde nós não conseguimos mais respirar sem Deus, onde a nossa vida perde todo sentido, se nós nos afastarmos de Cristo. Isto é viver pela fé. Eu espero que você, que é religioso, que você já tenha experimentado o que é viver pela fé. Abraão, para mim, é um dos nomes, é um dos exemplos do que significa a verdadeira fé, viver verdadeiramente pela fé. É claro que o tempo que nós temos aqui, a gente tem que remir o tempo, porque a gente não pode medir o nosso apetite espiritual, o apetite das coisas de Deus. Não podemos dizer, pensar que todos têm o mesmo apetite. Dependesse de mim, eu ficava aqui horas e horas falando da palavra de Deus, conversando, meditando, me deleitando nas profundidades da palavra de Deus, mas a gente tem que nos conter dentro de um tempo mínimo tolerável por aqueles poucos que ainda tiram tempo para poder parar para ouvir a palavra de Deus. Portanto, aí em Gênesis, capítulo de número 12, verso 1, verso que nós já lemos, diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão, imagine Abrão lá dentro do seu contexto, sem conhecimento de Deus, numa terra pagã, num povo pagão, que adorava vários deuses. Aí de repente esse homem, pela primeira vez, ouve a voz de um Deus que até então ele não tinha relacionamento, pelo menos podemos assim dizer. Então o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra. Imagine esse homem dentro do contexto em que ele estava, e ele escuta a voz de um ser que diz para ele: olha, sai da tua terra. O lugar onde você habita, você deve sair daí. Imagine se alguém faria isso pelas vias humanas, se não fosse algo totalmente sobrenatural, se não fosse um encontro, e se não fosse por um salto de fé. Então ele vai e diz: olha, sai
da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Você tem que sair da tua terra, abandonar a tua terra. Você tem que sair do meio da tua parentela. E você tem que sair da casa de teu pai. E aí na sequência diz, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, o que Deus está pedindo aqui a Abraão é que ele abandonasse toda a segurança que ele tinha de ter uma terra, uma pátria, de ter os seus parentes, de estar na casa de seu pai. Ele deveria abandonar tudo e sair para uma terra que Deus ainda haveria de mostrar. Uma terra que ele não sabia qual era, mas simplesmente foi isso que Deus falou com Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, e sai andando aí para uma terra que eu vou te mostrar. E é interessante porque isso aqui foi suficiente para Abraão. Ele não questionou a Deus, não pediu a opinião dos pais, dos parentes. A Bíblia diz que ele saiu. E nós vamos ver no outro contexto que o seu pai o acompanhou. Certamente Abraão ele tinha posses, estava dentro de um contexto bem colocado. Ele tinha tudo a perder em termos materiais. Ele havia de se desvincular da sua terra, da sua pátria, da sua parentela, da casa de seus pais. Ele perderia essa base material, familiar, social e espiritual em relação aos deuses, a fé que até então eles tinham ou ele desenvolvia naquela região. Então o que Deus está pedindo aqui a Abraão é basicamente para ele abrir mão de todo o seu chão, toda a sua base, toda a sua existência até então, para como que iniciar do nada. É exatamente isso. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e sai aí para uma terra que eu vou te mostrar ainda. E o verso 2, o Senhor então agora faz as promessas a Abraão. O que me chama bastante atenção aqui é porque as pessoas na atualidade elas querem servir a Deus quando Deus primeiro der a bênção. Se Jesus me curar, eu vou servir a Jesus. Se me dá um emprego, eu vou servir a Jesus. Se me dá uma família, eu vou servir a Jesus. Se salvar meu filho, se fizer isso e aquilo. É a teoria maligna da prosperidade, teoria diabólica, que coloca a fé condicionada a Deus fazer alguma coisa em primeiro lugar. Abraão é colocado como um modelo de fé no Antigo e no Novo Testamento. E agora nós temos então que as bênçãos que Deus daria a Abraão, ele não tomaria posse antes, seria abençoado, e aí para depois ele ter que sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai. Não. Ele tinha que primeiro abandonar tudo. Ele tinha que de fato viver pela fé. Essa fé que infelizmente é cultivada em muitos corações, até mesmo dentro das igrejas cristãs. Essa fé que é cultivada, que se Deus me der alguma coisa, eu creio em Deus, porque eu pedi uma cura e eu fui curado, então Deus é o meu Deus, porque eu experimentei um milagre que deu base para eu crer em Deus.
Não vou dizer que eu deva desprezar essa fé, mas eu sempre tenho defendido que você prova o quanto a sua fé é sólida quando você segue a Deus sem pedir nada, ou quando você pede algo a Deus e Deus não te concede, mesmo assim você continua confiando no seu Deus. Abraão é colocado como um exemplo de fé que não tem um outro na história. Não tem outro na história. Porque ele fez o caminho inverso que geralmente todos fazem. Ele não recebeu uma bênção de Deus para depois sair da terra, da parentela, da casa de seu pai. Ele teve que primeiro abrir mão de tudo para se lançar, dar o salto da fé e deixar tudo por conta de Deus. E aí, tendo que sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, ele então tomaria posse das bênçãos de Deus. E aqui o texto, ele não apresenta, mas o livro de Gênesis, aí o capítulo 12, que é utilizado aqui pelo comentarista da lição, eu vou só aqui, não quero adentrar demais, que pode ser que eu esteja indo dizendo algo que estará nas próximas lições, mas o interessante é que quando Abraão ele recebe essa promessa de Deus, ou esse chamado de Deus, melhor dizendo, porque a promessa ela viria, o chamado veio primeiro, e as promessas das bênçãos veio depois. Eu acho isso aqui fantástico. Primeiro veio o chamado, e depois veio as bênçãos em decorrência condicionada a Abraão atender o chamado de Deus. A Bíblia diz, aqui a lição só apresenta até o verso de número 3, mas a Bíblia diz que no verso número 4, logo na sequência, diz o verso 4: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Só vou ler essa parte do texto. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito. Portanto, apesar do texto aqui ele apresentar aqui na sequência o chamado de Abraão e logo as bênçãos, mas depois que Deus apresenta as bênçãos a Abraão, ele não ignorou a realidade que tinha que sair da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Ele não ignorou. Ele não foi como que ficou encantado pelas bênçãos e ignorou a realidade, que é o que infelizmente a religião tenta fazer com muitas pessoas, que elas devem entregar a vida a Cristo, que vão parar de sofrer, que sua vida vai mudar, que ele vai ter saúde, vai ter prosperidade. E não é assim que acontece na prática. Na maioria das vezes, quando você passa a seguir a Cristo, a primeira coisa que vai acontecer é sua vida virar de cabeça para baixo. Os inimigos saíram da própria casa. Aqueles que antes diziam que te amava, passarem a te odiar. Isso vai ser assim com todos e vai ser assim sempre? Não. Mas também você não tem nenhuma garantia que será diferente. Então Abraão, ele não foi iludido pela uma propaganda, mesmo porque ele nem tinha conhecimento profundo de Deus, ou nenhum. Simplesmente, ele saiu, como diz o verso 4. Como Deus havia dito, assim Abraão fez. Saiu da sua casa, ele vai levar consigo seu sobrinho. Aí há toda uma questão aí que envolve a saída de Abraão, aí no verso 12, quando diz Abraão, então, o verso 4, partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Tomou Abraão Sarai, sua mulher, a Ló, seu irmão, e aí tudo quanto ele tinha, e saiu de Canaã.
E aqui eu não vou entrar na história em si, no restante da história, como não é o foco da lição. Mas o que me chama a atenção é exatamente isso, que primeiro veio o chamado. Abraão tinha que obedecer o chamado, crendo em Deus, e as promessas viriam depois. Inclusive, boa parte das promessas aconteceriam depois da morte de Abraão. Ele não veria boa parte das promessas que Deus havia feito. Essa é a realidade. Aí há o perigo de nós querermos condicionar o chamado de Deus na nossa vida a vermos todas as promessas se concretizando. A maioria das promessas feitas a Abraão, ele não viria o cumprimento dessas promessas. Era para as suas gerações. Eram promessas que 4.000 anos depois, algumas delas se cumpririam. E outras ainda não se cumpriram. Imagine milhares de anos que já se passaram. Então aí tem a ordem de Deus, Abraão, o seu chamado. E aí o verso 2 vem as promessas feitas a Abraão, que aqui a lição coloca as promessas de Deus para Israel. Quais eram essas promessas feitas a Abraão? Primeira delas, far-te-ei uma grande nação. Far-te-ei uma grande nação. Abraão já estava com mais de 70 anos de idade, era velho, portanto. A sua esposa também, já de idade, e ainda mais, a sua esposa era estéril. Certamente a lição, em outros momentos, deve abordar esse contexto. Eu não sou de estar lendo lições antecipadas. Mas, contextualizando, Abraão era velho, a sua mulher era estéril. E a promessa, olha, Deus já é um absurdo. E fé é o absurdo de Deus para o homem que não conhece a Deus. Já era absurdo Abraão ter que sair da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai para uma terra que ele não conhecia, que ainda iria ser mostrado. Agora, como promessa que ele tem, se ele obedecesse à voz de Deus, é que Deus faria dele uma grande nação. Algo totalmente ilógico. Algo que somente a fé dá conta. Abraão velho, a sua esposa estéril. Como é que seria possível Deus fazer de Abraão uma grande nação? Impossível. Mas a fé exatamente age no impossível. Quando acabam os recursos humanos, quando a razão humana não dá conta, aí é onde entra a fé, onde entra o Logos divino. Então essa era a primeira promessa. Olha, Abraão, far-te-ei uma grande nação. Você é velho, sua esposa é estéril, mas eu vou fazer de ti uma grande nação. Essa é a primeira promessa absurda de Deus para Abraão. Segunda promessa, abençoar-te-ei. Ou seja, olha, eu vou te fazer uma grande nação e vou te abençoar. Você vai sair da sua terra, da sua parentela, todo o apoio, mas eu vou te abençoar grandemente. Você será abençoado. E aqui bênção é tanto bênçãos no aspecto material, sim, como também no aspecto espiritual. Abraão seria um homem grandemente abençoado. Aqui a bênção envolve riquezas materiais, envolve filhos, envolve aqui posição social e também e principalmente bênçãos espirituais. Então, primeira promessa, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei mesmo fora da sua terra, indo para um lugar onde você nem sabe para onde fica, ou onde fica, abençoar-te-ei. Terceira promessa, engrandecerei o teu nome. Olha, Abraão já morava numa terra
onde certamente ele tinha um nome. Não era um homem grande, é claro, não era um homem grande, mas ele estava dentro da sua parentela, pelo menos ele era conhecido pela sua parentela. Abraão iria para uma terra estrangeira, e Deus promete que ele seria abençoado e que seria engrandecido, seria famoso. Seu nome seria conhecido por todos. Algo totalmente absurdo. Iria sair como um forasteiro, um peregrino, mas Deus promete que ele seria engrandecido. Quarta promessa: tu serás uma bênção. Aqui é interessante porque a segunda promessa é que eu abençoar-te-ei. Ou seja, Abraão seria abençoado. Era a segunda promessa. Mas a quarta promessa é que Abraão seria uma bênção. Então agora não diz respeito mais a Abraão receber a bênção para si, mas diz agora que Abraão seria uma bênção para quem? Para outros. Não sei se você consegue perceber a diferença. Uma coisa é Deus dizer, eu te abençoarei. Outra coisa é você será uma bênção. Então a quarta promessa está dizendo que Abraão seria uma bênção. Uma bênção para quem? Uma bênção para toda a humanidade. Uma bênção para toda a sua geração. Uma bênção não só no aspecto material, mas uma bênção espiritual, em cumprimento das promessas de Deus feitas a Adão, lá quando da queda, no livro de Gênesis. Quando ele fala em relação, fala para a antiga serpente, para Satanás, que ele haveria de levantar um descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Aqui Deus está dizendo, olha Abraão, você será uma bênção. Essa é a quarta promessa. A quinta promessa a Abraão é, abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, a promessa agora, uma vez que Abraão se tornaria uma fonte de bênção, essa bênção alcançaria também a outros. E aqui é dito na quinta bênção, olha que serão abençoados todos aqueles que te abençoarem. Então a bênção de Abraão seria estendida para aqueles que abençoassem a Abraão. Essa é a quinta promessa. Olha Abraão, eu vou abençoar. A bênção que eu tenho para você vai ser estendida para todos aqueles que te abençoarem. Essa é a segunda promessa, é a quinta promessa. A sexta promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ou seja, Abraão, assim como irei abençoar os que te abençoarem, também todos aqueles que se levantarem contra ti, eu amaldiçoarei. Isso aqui são promessas que veio se cumprir nas gerações de Abraão e até hoje ainda estão de pé. Abençoarei os que te abençoarem. Quinta promessa: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por fim a sétima promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é o ápice das promessas de Deus a Abraão e à nação de Israel, é que em ti, ou seja, por meio da semente de Abraão, todas as nações da terra serão benditas, todas as famílias da terra. Importante destacar que na quinta promessa diz que abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei o que te ou os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, toda a humanidade será beneficiada a partir de ti.
com a bênção que eu te abençoar, tu serás bênção para todas as famílias da terra. Ou seja, da descendência de Abraão. Surgiria aqui apontando para Cristo, por meio do qual toda a humanidade seria abençoada através da sua morte, do seu nascimento, da sua missão. Desculpe, gente, a minha garganta. Da sua missão, da sua morte e ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós temos aqui, estou vendo aqui se eu acho uma água por perto, que eu não trouxe. Estamos vendo aqui a promessa de Deus dada a Abraão, uma promessa que Abraão não tinha noção de quando se cumpriria essas promessas. Mas uma coisa é certa que a Bíblia nos diz, eu li até o verso de número 3, onde estão apresentadas as bênçãos, as promessas, melhor dizendo, feitas a Abraão. E logo no verso seguinte, antes de tomar posse de qualquer uma dessas promessas, ou antes de serem concretizadas essas promessas, e muitas, como falei, não foram, Abraão não viram essas promessas se concretizando, mas Abraão simplesmente, ele saiu. O verso 4, na sequência do texto, diz que ele saiu da sua terra, assim como Deus o havia chamado. Então esse é um pequeno foco, uma amostra do pai da fé Abraão e das promessas que Deus havia feito à nação de Israel, que iria surgir bem depois. E Abraão não veria com os seus olhos, por exemplo, não veria a nação que surgiria a partir dele. Far-te-ei uma grande nação. Ele não viu isso. Ele não viu a maioria das promessas. Ele experimentou a bênção de Deus e a aprovação na sua vida diária, mas toda a vida de Abraão, enquanto estava vivo, foi uma vida de experimentos, de provas. Até mesmo quando Deus lhe dá ao seu filho, o filho da promessa, Deus vai lá e pede o seu filho em sacrifício. Eu não vou adiantar aqui a história. Portanto, Abraão, ele teve que viver, ou ele viveu de fé em fé. E na verdade essas promessas grandiosas, ou vislumbre de que tudo estava se tornando realidade, não foi algo que Abraão poderia ver aos olhos nus. Deus dá um filho, pede o filho, depois Deus poupa o filho. E aí Deus vai cumprindo aos poucos. O germe da promessa começa a se cumprir, mas na sua grande maioria as promessas, Abraão morreu sem ver essas promessas, mas nenhuma delas caiu por terra, porque fiel é aquele que fez a promessa, como nós vimos na aula passada. Aí o próximo texto que a lição nos oferece aí o privilégio de podermos saborear é Romanos capítulo 9, os versos de número 1 até o verso 5, falando aqui do amor de Paulo pela igreja e ao mesmo tempo a tristeza de Paulo por perceber que a nação de Israel havia rejeitado o presente de Deus, a promessa que Deus havia dado a Adão, havia dado a Noé, havia dado agora aqui a Abraão. E quando essa promessa se concretiza em Cristo, Israel rejeita a promessa. Então Paulo aqui, ele vai já aqui, milhares de anos depois, aqui Romanos é um retrato
da tristeza do apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, falando sobre a sua tristeza de saber que a nação de Israel não se atentou e não se atentava para uma tão grande promessa, uma tão grande salvação. Romanos capítulo 9, verso 1 ao 5. Nos diz aí o verso 1 do capítulo 9 de Romanos. Em Cristo digo a verdade, não minto. Então Paulo está, olha, digo a verdade e é em Cristo, portanto não minto. Aí há um parênteses, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Se a minha consciência está diante de Deus, diante do Espírito Santo, diante da Trindade Santa, em relação ao que eu vou falar com vocês agora, é o meu testemunho, aquilo que eu vou dizer para vocês agora, é a verdade do meu coração. Ele diz o seguinte: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Ou seja, aqui o contexto vai nos apresentar que Paulo, ele está dirigindo aqui aos irmãos e fazendo uma menção ao Israel, segundo a carne, sobre a tristeza, uma vez que Paulo também, ele era um israelita, um judeu. Ele fala que ele está abrindo o seu coração, e é verdade, diante de Deus, o que ele está dizendo, que ele tinha uma grande tristeza e uma contínua dor no coração. Seu coração era dilacerado pela tristeza e pela dor de ver a situação de Israel, de indiferença diante do cumprimento da promessa feita a Abraão. Aí ele diz o seguinte: porque, verso 3, eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, é os concertos, é a lei, é o culto e as promessas, tudo aquilo feito a Abraão, dos quais são os pais, aqui referindo também a Abraão e os pais que vieram depois, sucederam a Abraão, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, Cristo no sentido da linhagem humana de Cristo, o qual é sobre todos, Deus, Jesus, como um Deus bendito eternamente. Amém. Então Paulo está dizendo o quê? Que ele sentiu uma grande tristeza por ver Israel naquele estado, sendo o povo da promessa. Tudo o que ele citou aqui. E ele diz: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos. O que ele está dizendo? Olha, eu desejaria, se fosse preciso, e olha que isso aconteceu com Paulo depois, eu sei, aqui o texto bíblico aqui dessa versão da Bíblia coloca: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo. É uma versão que eu acho que faltou aqui uma parte que acontece no original, na Bíblia Interlinear, por exemplo. Está escrito o seguinte: porque eu mesmo poderia desejar ser anátema. E aí vem o conceito de anátema. O que era um anátema? Anátema era exatamente ser separado, algo que tinha essa condição de ser colocado à parte, colocado ao lado, como uma oferta dedicada, consagrada, separada para um Deus, ou no caso aqui, para Deus. Então, ou seja, anátema tinha a ideia também de algo ser separado para ser destruído. Mas o contexto do que Paulo está dizendo aqui, porque eu mesmo poderia desejar ser sacrificado. É isso que ele quer dizer. Ser oferecido em sacrifício, separado de Cristo,
um separado para Cristo, consagrado para Cristo, um separado de Cristo. Seria esse o sentido? Ser separado por amor de vocês. Minha tristeza é tão profunda, a minha dor é tão aguda, que se fosse preciso eu ser sacrificado por amor de vós, para que vocês reconhecessem a promessa, eu estaria disposto. E na verdade Paulo, ele morreu pelo Evangelho. Ele foi martirizado, decapitado, segundo a história, por amor ao Evangelho de Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo. Diante de tão grandes promessas, meu coração está triste. Eu digo a verdade, não minto, digo diante de Deus, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, o que eu mesmo poderia desejar ser oferecido em sacrifício por amor de meus irmãos. Quem são esses seus irmãos? Meus parentes segundo a carne. Israel, ele está falando. Meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Cristo veio para nos adotar a família de Deus. E Cristo era judeu. Era a promessa de Deus feita lá no Éden, feita a Noé, feita a Abraão, feita a descendência 7, a descendência santa de Abraão, setista, a descendência dos filhos de Deus chamados na Bíblia. Então gostaria de ser separado como sacrifício por amor de meus irmãos, que são parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filho, através de Cristo, é a glória, é os concertos que foram feitos, é a lei, é o culto, é as promessas. Lembra aqui das promessas feitas lá a Abraão, lá a Noé, lá a Adão, voltando a Adão, a Noé, a Abraão, dos quais são as promessas, dos quais são os pais, os patriarcas, e dos quais é Cristo, que é o cumprimento, o ápice da promessa, segundo a carne, Cristo, falando da humanidade de Cristo, o qual é sobre todos, enquanto agora divino, Deus, bendito e eternamente. Ou seja, aqui o texto os dois textos da leitura bíblica em classe, eles têm como base aqui para fundamentar as promessas de Deus para Israel, mostrando que Deus ele cumpriu com todas as promessas, ou com parte de todas as promessas feitas a Abraão. E agora, no momento quando deles estarem tomando posse da bênção daquele que de fato iria redimir Israel, e seu cumprimento final das promessas de Deus à nação de Israel, para que ela fosse uma nação sacerdotal e o mundo, todas as famílias da terra, fossem abençoadas através dessa nação, eles simplesmente rejeitam a promessa. Daí João dizer que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a condição de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. São esses os textos que a lição nos propõe. Eu vou apresentar o comentário da lição aí do comentarista e pontuar alguma coisa se houver necessidade. Bem, a introdução da lição nos apresenta: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 400 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre todos os povos da terra, a fim de uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade.
Por isso, nessa lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó e a Davi, e confirmadas com o advento de nosso Senhor Jesus Cristo. As promessas feitas a Abraão, todas aquelas que eram incondicionais, elas foram cumpridas e serão cumpridas. Todas elas, nenhuma caíram ou cairão por terra. Primeiro tópico da lição: Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Então vamos ver aqui o que esse tópico ele nos apresenta. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Primeiro subtópico: far-te-ei uma grande nação. Isso já explanei, só vou ler. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar a partir dele uma grande nação, diferente de todas as outras nações, a nação de Israel. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão, ou Abrão então, que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos de idade. E sua esposa Sara era estéril. Ele idoso e a esposa estéril. Foi quando Deus fez essa promessa. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão, ou de Abraão. Foi quando, diante de uma circunstância, Deus fala com Abraão sobre a promessa, renova essa promessa, já no capítulo 15, o chamado de Abraão dá no capítulo 12, no capítulo 15 de Gênesis, isso já passado aí vários anos, décadas. Deus renova a promessa a Abraão de que dele sairia uma grande nação. E Abraão então ele vai dizer para Deus: mas eu, porventura, essa promessa será cumprida por intermédio do meu mordomo Eliezer, que é o único herdeiro que eu tenho na minha casa, é esse Damasceno, é o Eliezer. Porventura será através dele que se cumprirá a promessa. E Deus diz: não, Abraão, será de um filho teu que a promessa será cumprida, a partir de um filho teu. Então aqui Deus ele vai renovar a promessa feita a Abraão, quando já parecia que nada até então aconteceria. Mas Deus tinha o seu tempo certo. Subtópico 2: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Mais duas promessas: a de abençoar e engrandecer o nome, e tu serás uma bênção. Três promessas aqui o comentarista coloca, infelizmente, num tópico só, como se fosse só uma promessa, mas na verdade aqui temos três promessas: abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão, não só isso, numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista, não era só de bênção materiais, de engrandecimento material, e dele ser uma bênção material, mas era também no sentido espiritual. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual: e tu serás uma bênção. Não apenas será abençoado, mas será uma bênção, tanto material e principalmente espiritual, que era o propósito maior de Deus. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus quem faria isso com Abraão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abraão era filho de uma família idólatra, está no capítulo 12, verso 1, e Deus o escolheu para ser pai de um povo que ainda surgiria, que seria o povo de Israel. A história hebreia
comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. É o chamado pai Abraão. Terceiro subtópico: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aqui temos mais duas promessas, a quinta e a sexta promessa. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria os que o amaldiçoassem. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em Números 24, verso 9, que diz: bendito os que te abençoarem e malditos que te amaldiçoarem. Já lá em Números, Deus falando para a nação de Israel. Subtópico 4. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, é a sétima promessa. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Esse é um texto que é necessário que nós leiamos, porque aqui fala que essa é uma segunda promessa tida na Bíblia. Essa promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito de Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Então a primeira profecia era qual? Gênesis 3,15. Então, verso 14 e 15. Então o Senhor disse à serpente aqui é a personificação de Satanás. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas, do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui é uma referência à serpente que prefigurava aqui a maldição sobre Satanás. Verso 15, aqui está a primeira promessa que a lição fala. E porei inimizade entre ti, ou seja, entre Satanás e a mulher, que aqui é uma referência ao descendente da mulher. Então, porém, uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, ou seja, entre a semente de Satanás e a semente da mulher, entre a sua semente e a semente da mulher. Esta, a semente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui, não vou aqui entrar em detalhes, mas a semente da mulher é uma referência à descendência santa, que começa a se cumprir a partir da geração de Sete. E aí em cada geração Deus vai escolhendo escolhe Sete, depois escolhe Noé e vai escolhendo até chegar em Cristo. E Cristo é exatamente o descendente da mulher que esmagaria e esmagou a cabeça de Satanás. Então essa é a primeira profecia bíblica. E aqui nós temos uma segunda profecia, como a lição aqui nos coloca. Essa segunda profecia é exatamente o que está aí dito a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira foi lá dita em Gênesis, falando para Satanás em relação à semente da mulher. E agora aqui uma segunda profecia falando desse cumprimento através agora já da semente de Abraão, do descendente de Abraão. Então essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus, que é essa semente da mulher, que é o descendente de Abraão. A primeira, como nós vimos, está registrada em Gênesis 3, 14 e 15. Podemos ter
essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, que em uma bênção espiritual vira por meio... deixa eu ler novamente. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento de Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Está lá a promessa lá de Gênesis, e aí Paulo falando sobre isso em Gálatas 3, verso 8 e verso 9, e João também 3,16, que temos a grande promessa de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, vimos aí o primeiro tópico, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. O segundo tópico da lição, outras promessas a Israel. O primeiro subtópico, a promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus, a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. O Senhor prometeu-lhe um filho que seria a base para todas as promessas. Não adiantava Abraão ser abençoado materialmente, sendo que ele não seria uma bênção para as demais nações. Nele não seria abençoado todas as famílias da terra, uma vez que ele morreria se ele não tivesse filho. Então tudo dependeria do filho da promessa. Tá aí esse ponto específico, a promessa de um filho. Deus promete um filho a Abraão. Olha, Abraão, a bênção será através do filho de um filho teu, não do seu escravo, do seu mordomo Eliezer. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade, sua esposa também, além da idade avançada, ela era estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor assegurou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque, que está lá no capítulo 21, verso 1 a 7, falando sobre esse filho da promessa. Subtópico 2, a promessa de um filho a Isaque. Então Deus promete a Abraão dar um filho, esse filho será Isaque, e Deus promete a Isaque um filho, que esse filho será seu filho Jacó, do qual vai surgir as 10 tribos ou a nação de Israel, que seria a bênção para todas as nações, da qual viria o Cristo, e veio o Cristo. A lição aqui apresenta de uma maneira bem panorâmica. A promessa de um filho a Isaque. Deus não se esqueceu de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão se casou com Quetura, e ele tinha mais de 100 anos e ainda teve 6 filhos com ela. Com essa mulher, depois da morte de Sara, Abraão ainda teve 6 filhos com Quetura. Não teve apenas Ismael e Isaque, teve ainda 6 filhos. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Ele manda, Eliezer faz um juramento que buscasse uma filha, uma esposa para o seu filho, e ele promete que fosse da linhagem ali da sua parentela, e ele vai então em busca de um filho, de uma esposa para Isaque, exatamente lá na casa de Labão. Vamos ver o que a lição aqui nos coloca. Este foi, no caso o servo Eliezer, foi a Mesopotâmia, e lá por direção de Deus encontrou a esposa Rebeca para o filho de seu senhor, e levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, que é Esaú e Jacó. E Jacó é exatamente a sequência da promessa feita a Abraão,
feita a Isaac, e agora surge então Jacó. A promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão, que lhe daria aquelas terras. Isaac foi considerado o herdeiro da promessa feita a Abraão, e por isso, antes de morrer, concederia bênção para seus filhos. Esaú perdeu o direito à primogenitura, pois trocou por um prato de comida. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Olha que questão implicante. Abraão era a esposa estéril. Aí surge então o seu filho Isaac, que vai e casa com Sara. Deus também faz milagre na vida de Sara. Agora Sara tem 2 filhos, e agora Isaac vai em busca da sua esposa, Rebeca. No caso Jacó, vai em busca da sua esposa, e então ele casa-se com Raquel, e Raquel também era estéril. Isso aqui é bem interessante. Então, orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Leia e teve 6 filhos com ela. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e ela concebeu 2 filhos com sua serva Bila. Jacó teve 2 filhos com Zilpa, serva de Leia, mais 2 filhos, perfazendo 12 filhos de Israel. E teve mais uma filha de Leia chamada Diná. Que a lição não entra em por menores, mas o certo é que Isaac abençoa Jacó, e Jacó ele acaba sendo um patriarca de 12 filhos. E ainda uma filha, que vão ser exatamente aqueles que formaram a nação de Israel. Subtópico 4. Promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Já a promessa de um reino feita por meio de Isaías, que falou que ele nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, geração do qual exatamente Jesus nasceu, da casa de Davi. E a promessa: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Promessa essa que foi cumprida 700 anos depois dessa profecia de Isaías. Por fim, o último tópico da lição: a promessa de salvação para Israel. Primeiro tópico: a queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o seu papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, o capítulo 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas até hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus, porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. Aí entra o contexto que nós lemos da tristeza de Paulo por Israel, que é o subtópico 2. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo Paulo pelos judeus que não conhecem a Cristo. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus, descendente diretamente deles, segundo a carne, era o Messias. Jesus era o Messias, descendente dele, segundo a carne. Esse sentimento de tristeza é ao mesmo tempo uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus. Deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Assim como Paulo sofria pelos judeus, deve ser também a nossa atitude. E por fim, terceiro e último subtópico: promessa de salvação a Israel.
Quando orava por Israel, o apóstolo Paulo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os conceitos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, do qual é todos, Deus bendito eternamente. Amém. Ou seja, as promessas de Deus continuam de pé em relação à nação de Israel. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscaram em sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filho do Deus vivo, que o remanescente fiel de Israel será salvo. Romanos 9:27. O libertador que virá de Sião fará isso. Romanos 11:26. Ou seja, a promessa de Deus para Abraão, para a nação, continua de fé. Por fim, a conclusão. As promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte, e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino milenial, ou milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Agindo eu, prometendo eu, quem impedirá? Então Deus que prometeu, que agiu na história, ele continua agindo e ninguém impedirá o cumprimento das promessas de Deus feita à nação de Israel. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a tua vida. Obrigado por estar até aqui nos acompanhando, que nós possamos orar pela nação de Israel e também valorizar as bênçãos que nós desfrutamos do descendente de Israel, do Cristo que veio, morreu, ressuscitou, que em breve há de vir a sua igreja, vir buscar a sua igreja e que em breve há de restaurar por completo, não só politicamente, mas espiritualmente, a nação de Israel. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, oreis por nós, em nome de Jesus.